Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é quarta-feira da terceira semana da Páscoa. O Evangelho de João está no capítulo 6, dos versículos de 35 ao 40. Disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus diz ter vindo ao mundo como pão. O fato dele se comparar ao pão já mostra que ele vem para todos. Porque o pão é um alimento que está na mesa dos pobres e também na mesa dos ricos. É um alimento que todos têm acesso. Ser pão, ser para todos. Mas quando ele disse que ele é o pão da vida, e que quem comer deste pão não terá mais fome, e quem crer neste pão não terá mais sede, nós já percebemos que Jesus é um alimento não para a matéria, mas é um alimento para a alma. Quem saboreia deste pão, quer dizer, quem experimenta o amor de Jesus Cristo, é saciado na alma. A fome e a sede contidas na alma são de fato superadas pela paz que vem do Cristo, pão da vida. Ele preenche o homem por dentro. São Geraldo Magela costumava dizer, principalmente no tempo da sua dura enfermidade, que o corpo podia estar fraco, mas se a alma estivesse forte, ela arrastava o seu corpo. É isso que Jesus deseja fazer com todos aqueles que saboreiam da sua presença, que saboreiam deste pão. Trazer vida, saciar a fome e a sede interior, quer dizer, tornar o homem forte na sua alma. Pois o homem forte no espírito é um homem que sabe conduzir bem a matéria. Platão já dizia que a nossa matéria é como um cavalo selvagem que precisa ser domado. Se a nossa alma estiver fortalecida em Cristo, imersa na paz do pão da vida, ela consegue dominar todos os instintos, todos os impulsos da matéria. E por que a alma fortalecida em Cristo consegue dominar a matéria? Porque ela é convencida por aquilo que ela experimenta já aqui, que a vida não termina aqui. Que esta vida tem um prolongamento. Santo Agostinho já dizia diante da morte: não chorem por mim, eu estou bem. A minha vida não terminou, ela não foi tirada, ela foi transformada. Eu agora caminho no mundo do Criador e vocês continuam no mundo da criatura. Quer
dizer, a vida, ela tem continuidade. Mas para que a gente goze da vida eterna, a nossa alma precisa estar preenchida da presença do Cristo, da paz do Cristo. Porque só assim é que nós vamos procurá-lo. E no Evangelho, ele diz: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Quer dizer, quando a gente conhece Jesus, sente a sua presença por meio de uma paz, de uma alegria que nos toca, a gente começa a buscá-lo. E buscá-lo das diversas formas, seja por meio do silêncio que me leva à reflexão, o sentir, a oração, a meditação da palavra, a Eucaristia, mas acima de tudo, procurá-lo no próximo, nos mais pobres, naqueles que mais sofrem. E todas as vezes que a gente o busca, ele se deixa encontrar, porque ele não afasta ninguém dele. Ele se deixa encontrar. Pois ele desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. E qual é a vontade do Pai? Realizada no Filho. Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então vejam vocês, quando a nossa matéria morre, a nossa alma permanece viva. Isso é o que chamamos de vida eterna. A alma permanece viva em Deus, está gozando da vida eterna. Mas esta alma já está ressuscitada? Não. Porque a ressurreição oferecida pelo Cristo não é só para a alma, é para o homem. E o homem é formado de corpo e alma. Por isso nós professamos crer na ressurreição da carne. E esta ressurreição se dará no último dia. O que é o último dia? É quando Jesus voltar. Porque da mesma forma que um dia ele veio a este mundo, ele voltará a este mundo. E quando ele voltará para julgar os vivos e também para julgar os mortos. E aqueles que estiverem com a vida nele, estes terão a sua carne ressuscitada. Jó já nos dizia, um dia na minha própria carne eu verei a Deus. Jesus não ressuscitou só no Espírito, nós vimos várias vezes desde o domingo de Páscoa. Várias vezes o Senhor dizendo, como no último domingo, podem me tocar, eu não sou um fantasma, eu tenho os ossos, eu tenho carne, olha minhas chagas, sentia fome, pedia comida. Então ele não era no Espírito, ele ressuscitou no Espírito e na matéria. Quando ele fala da ressurreição, ele não vai nos ressuscitar só no Espírito, não é só a nossa alma que vai ressuscitar, a nossa matéria também. Por que a Assunção de Nossa Senhora é tão importante para nós? Por que a gente festeja com tanta alegria o 15 de agosto? Porque o que é a Assunção de Nossa Senhora? Maria não permaneceu na morte. Ela ressuscitou imediatamente. E o dogma da Assunção diz que ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Mas o corpo de Maria que foi elevado ao céu foi um corpo ressuscitado. Um corpo glorioso, semelhante ao do Filho. Porque quem ressuscita não morre nunca mais. Então o que aconteceu com Maria imediatamente acontecerá conosco quando Jesus voltar. Por
que com Maria essa ressurreição se deu de forma imediata e conosco será no último dia? Por causa de uma grande diferença. Maria não tinha pecado. A morte é consequência do pecado. Sem pecado, ela não poderia ficar presa nos laços da morte. Por isso o Filho a ressuscita imediatamente e ela é assunta ao céu em corpo e alma. Nós temos pecado. Por isso, nós somos presos fisicamente nos laços da morte. Mas a nossa alma já goza da vida eterna. Mas no último dia, quando o Senhor voltar, Ele vai despertar a nossa carne. Na nossa própria carne nós veremos a Deus. Mas lembre-se, não é uma carne como esta, porque esta carne aqui ela é mortal. Ela sofre a ação do tempo. A carne que receberemos será uma carne imortal. Pois quem ressuscita não morre jamais. E assim, o Evangelho termina dizendo: toda pessoa que vê o Filho e nele crê deve ter a vida eterna. E diz Jesus: eu o ressuscitarei no último dia. Isso é um quesito de fé. É isso que nos define como cristãos, crer. Que quem vai ao Cristo, conhece o Cristo, experimenta o Cristo, vive do Cristo, no último dia ressuscitará. Porque quem crê no Cristo tem a vida eterna. Mas eu termino lembrando a vocês, o crer não deve ser só na palavra. A fé sem obras é morta. O nosso crer é testemunhado com a nossa vida, é professado pela nossa vida, que deve ser em harmonia com a vida de Cristo, quer dizer, com o Evangelho. Por isso que durante toda a Quaresma nós ouvimos este apelo: convertei-vos e crede no Evangelho. Porque quem vive conforme o Evangelho vive em Cristo, e quem vive em Cristo não precisa ter medo da morte, porque terá a vida eterna e no último dia ressuscitará. Que Deus, o Deus da vida, te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.